Vou falar para você nesse vídeo sobre a concentração em mol por litro. E a primeira coisa que a gente fala é que essa concentração, ela já foi chamada na história da química de molaridade. E hoje ela tem um nome mais moderno do que esse que você vê na tela. Hoje ela é chamada de concentração em quantidade de matéria. Olha que coisa, né? São vários nomes, mas é muito importante você saber que ela já foi chamada de molaridade, porque até hoje, na área da química, o povo insiste em chamar por esse nome. Vamos ver alguns exercícios, né? Primeiro, qual A, aí você vê esse símbolo, em uma solução preparada, etc e tal. Esse símbolo que você está vendo aqui é o símbolo da concentração em mol por litro de uma substância, veja só. A concentração em mol por litro é uma das maneiras de concentração que existe, tá? E a concentração, o que ela é? É uma maneira de expressar a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade total de solução. Então, você pegou um soluto e jogou na água, formou uma solução. Então, isso que é uma solução, né? A solução tem que ser uma mistura homogênea. E você pega uma quantidade de um cara e espalha pela água. Esse cara que espalha é o soluto, tá bom? Isso é muito importante, tem um nome, soluto. Inclusive, quando eu digo assim para você, ó, a concentração é igual a N sobre V. Esse N é o número de mols do soluto. Para ser mais correto ainda, eu deveria ter escrito N1, porque na química a gente usa o númerozinho 1 para indicar o soluto. Então vamos lá. Você tem um negócio que você joga na água e se espalha. Aquilo que se espalha é o soluto, a água é o solvente. E se não tiver água, e se for um pouco de sal no etanol? Muito bem. Aí o sal é o soluto e o etanol é o solvente. Qual a definição? Soluto é o que se espalha, solvente é o cara que espalha o soluto. Muito bem, então você tem aqui a concentração do cara, né, meu? A concentração em mol por litro, meu, ela é indicada dessa maneira. Você mete um colchete em torno da substância. A substância aqui é o HBr, cara. Então, se você colocar entre colchetes, o cara tá te pedindo a concentração em mol por litro. Por que eu tô falando isso? Porque tem várias concentrações. Tem grama por litro, por exemplo. Grama por litro é representado pela letra C. É quando você diz a massa que você tem, tá? Dividida pelo volume da solução em litros, mas aqui não. Aqui é o número de mols dividido pelo volume dado em litros. É importante também perceber que você não pode dar o volume em ml do jeito que você quiser, tem que ser em litros. Muito bem, vamos lá. Qual que é a solução afinal? Bom, vai ser dissolvido 4 gramas desse ácido em água. Que ácido, pô? É que é o seguinte, meu, você pegou a fórmula da química, se não tiver carbono e começou com H, olha, meu, tirando água e água oxigenada, tirando H2O e H2O2, começou com H é ácido. E aí fica fácil. Você vai jogar 4 gramas desse ácido na água e o volume final vai ser 2 litros. Então foi dado aí para você, ó. Você tem 4 gramas do cara e você tem um volume total de 2 litros. Você tem tudo para achar a concentração, mas antes você tem que se lembrar de uma coisa. Não foi pedido para você a concentração comum. A concentração comum é pegar a massa do soluto pelo volume da solução. Aí você jogava 4 dividido por 2, ia dar para você 2 gramas por litro. Mas não foi isso que foi pedido. Foi pedido a concentração em mol por litro. Lembrando, como é que foi pedido? Foi pedido uma simbologia, né? O colchete. Muito bem, vamos lá. Você tem que saber que o HBr é um cara que, se você calcular a massa molar dele, vai dar 81 gramas por mol. Pode ver a massa molar aí, tá? Aí você pensa, 1 mol dele, 81 gramas. 4 gramas dele, N mols. Eu não estou falando inglês, não estou xingando ninguém. Eu estou falando N mols, a quantidade de matéria representada por N. Resolvendo a regra de 3. N igual a 4 sobre 81, N igual a 0,0494 mol, fazendo aí já uma aproximação. Você descobriu aqui o quê? Você descobriu? O número de mols, a quantidade de matéria que você jogou na água, a quantidade de matéria de HBr que foi jogada na água. Por quê? Porque foi dado a massa. E você precisava do número de mols, porque, afinal, você quer a concentração em quantidade de matéria. Vamos lá? Cara, joga na fórmula.
A fórmula da concentração em quantidade de matéria é a quantidade de matéria dividido pelo volume. Volume da solução, hein, meu? Isso vai dar 0,0494 dividido por 2. O mais correto é escrever 0,0494 mol dividido por 2 litros, aí fica bonitinho. E o resultado sai 0,0247 mol por litro. Agora vem cá. Existe uma coisa chamada notação científica. Vai aprendendo. Em cada exercício eu explico de novo. Você deve dar a resposta de maneira que a vírgula fique com uma casa antes dela e essa casa não pode ser o zero. Então você vai andar com a vírgula. Imagina que você está na rua da sua casa, você desenha uma vírgula numa cartolina. Passou uma casa, passou duas. Na segunda casa, sim, é uma casa decente, não é o zero. Então você para nela. Legal. Você andou duas casas para a direita ou para a esquerda, cara? Olha de frente para o negócio. Você andou para a direita. Quando você anda para a direita, você vai pegar a base 10 e diminuir o expoente dela. Se andar para a esquerda, vai elevar. Mas você vai falar, mas que base 10, cara? Mas não tem nenhuma. Se não tem nenhuma, pensa que é 10 elevado a zero. Os 10 elevado a zero é 1. E todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então eu posso dizer que esse cara tem aí sim um espírito aí na frente que é o 10 elevado a zero. Você não vê, mas ele tá aí. É que nem os espíritos que tá aí com você. Então aqui, ó, você vai chegar e vai fazer, ó, andar duas casas para a direita, diminui duas casas. Vai ficar 10 a menos 2. Tá? 2,47 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Tá bom? Essa é a resposta em notação científica. Lembre-se que se não existir no número que você está mexendo uma potência, né? Potência é quando tem 10 elevado a alguma coisa. Se não existir uma potência, trate de inventar. Trate de dizer que tem o espírito do número 1 tá aí, e o número 1 ele nunca é representado, né? Ele é que nem os espíritos. Ele tá aí, mas você não vê, tá? Eu nem tô falando pra vocês acreditar em espírito, não. É só uma brincadeira. Ó, exercício 2. Mas caiu alguma coisa perto de você, eu ficou com medo agora, né? Olha aí. Imagine se caiu, gente, numa hora dessa. O cara já sai gritando. Qual a concentração de NaOH em uma solução preparada dissolvendo-se 2 gramas dessa base em A? Cara, veja o seguinte, agora eu mudei a substância, agora é uma base. Ah, igual que eu passo na unha. Passe na unha. Você falou isso, deveria passar na unha para aprender. Isso aqui é só da cáustica, meu. É que na química é diferente de manicure. Na química, base é quem termina com OH, mas ó, isso é uma regrinha que só vale para quem não tem carbono, hein, meu? Se tiver carbono, não vá nessa não, que não dá certo. Você bate o olho numa substância, termina com OH, é uma base. Isso não tem a ver com fisicoquímica, com essa parte dos cálculos, é só para lembrar. Então, meu, você tem aqui um cara que é uma base. Você vai jogar 4 gramas dele na água e o volume total vai dar 2. Vamos pensar nisso aqui? Eu quero a concentração dele em mol. Como é que eu sei? Porque está em colchete. Colchete na química quer dizer o quê? A concentração em mol por litro de quem está dentro do colchete, que é o NaOH. Eu preciso do número de mols e do volume. Foi dado o número de mols? Não, foi dado a massa. O que acontece se eu dividir a massa pelo volume da solução? Você vai ter a concentração comum, que é uma outra maneira de dizer concentração. Tá? É uma outra maneira de dizer a concentração. A concentração comum. Concentração comum, você pega a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Agora, aqui nós estamos em concentração em quantidade de matéria. Eu preciso transformar a massa do camarada em quantidade de matéria e eu faço isso como? Eu vou lá na massa molar. Para que serve a massa molar? A massa molar, velho. A massa molar é que nem igreja. A massa molar faz a conversão. Né? Começamos com o centro espírita, agora passando pelas igrejas. A massa molar faz a conversão, cara. Porque, olha só, 1 mol tem 40 gramas. Então, se você sabe a massa molar, você converte mol para massa, massa para mol. Entendeu? Você fala que você tem 4 gramas do cara. Você sabe que 1 mol dele tem 40 gramas, 4 gramas tem 0,1 mol. Olha que maravilha. Aí você vai para o cálculo. Esse assunto aqui, a concentração em quantidade de matéria, é o número de mols dividido pelo volume da solução em litros. Então, dá 0,100 dividido por 2, a resposta é 0,05 mol por litro. Vamos lá. Notação científica. Então, eu sou obrigado a andar com a vírgula 2 casas.
E aí eu mexo na base. Cadê a base 10? Ela está em formato de espírito aqui, é 10 elevado a zero. Lembre disso, quando ela não aparece é 10 elevado a zero. Por quê? Porque 10 elevado a zero é 1. Tá? Ah, então por que eu já não digo que é 1 milhão elevado a zero? Porque nós estamos falando em base 10, velho. A notação científica é para dar uma potência em base 10. Não vai me inventar e escrever 1 bilhão elevado a zero, que dá 1 também, só porque dá 1. Não. Tem uma explicação isso, né? Tem uma explicação, a base dos nossos números e tal, mas não cabe aqui. A questão é que você tem que pensar que ele está multiplicando com 10 elevado a zero. Andou 2 casas para a direita, diminui 2 casas, de 0 vai para -1 para -2. Daí termina assim, ó. 5 vezes 10 é menos 1. Agora, mais uma coisa, hein, meu? Por que é 5,00? Na outra lá eu não expliquei, vou explicar aqui. Olha lá no enunciado. 3 algarismos para massa, 3 algarismos para volume. Ele te dá o direito de dar a resposta com 3 algarismos significativos. Vamos embora, a gente vê de novo nos outros. Exercício 3. São dissolvidos 5 gramas de KCl em água, obtendo-se uma solução com massa 200 gramas e foi dada a densidade dessa solução. Determine a concentração e quantidade de matéria dessa solução. Olha, a única coisa familiar aqui é essa cantora que muitos conhecem, a Cássia Eller. Tirando isso, vocês estranharam. Faz certo. O KCl, meu, a massa dele, ele é um sal, tá? A massa dele é 74,6 gramas por mol. É só fazer lá aquela soma. Cuidado, cuidado. Cloro, 35,5. Não vai arredondar, hein, meu? Não vai fazer que nem a minha irmã, meu. Minha irmã era magrinha, com o tempo arredondou. 1 mol, 74,6 gramas. Se eu tenho 5 gramas de KCl, quantos mols eu tenho? Então, aquela velha regra de 3 termina nisso. Veja que eu trabalho com 3 algarismos significativos. Vai falar 3 nada, você tá bêbado, aí tem 5. Não, não tem 5, cara. Não tem 5, olha só, conte comigo. 0,06. Algarismos significativos só começa a contar quando o cara não é mais o zero. Zero à esquerda não conta quando se vai falar em significância. Se é que existe essa palavra. Quando você vai falar em algarismo significativo, cara, zero à esquerda não conta. Aquela expressão, esse cara é um zero à esquerda, né? Aquela expressão, o cara é professor, então é um zero à esquerda. Esse negócio de zero à esquerda, isso surgiu disso. Surgiu desse negócio que ninguém fala mais, que é algarismo significativo. Então, na verdade, quando eu digo para você, olha o enunciado, 3 algarismos, 3 algarismos, 3 algarismos. Estou falando algarismos significativos. Quando você vai contar o número de algarismos significativos, zero à esquerda não conta. Começa a contar a partir do primeiro que não é zero. Então, o número de mols aqui você já sabe, agora tem que ir adiante, você tem que achar o volume da solução. Aí você vai falar, o volume da solução é 200 gramas, sinal que a situação está preta mesmo na sua cabeça. Se você falar para mim que o volume é 200 gramas, cara, aí você chutou o balde. Porque está escrito aqui, ó, a massa de 200 gramas. Ou você acha que massa é só massa de pão, de pizza, essas coisas? Aqui massa, meu, é quantos gramas o cara tem. Volume é quantos litros o cara tem, sim, só para clarear a mente. O volume pode ser dado também em ml, outras coisas aí. Mas, meu, o cara te deu a massa, ele não te deu o volume, para de viajar. E aí, como é que você pega a massa de um líquido, né, e transforma em volume? É porque existe uma tal de densidade, cara. E a densidade dessa solução, como ela é quase praticamente só água, né, velho? A densidade dele é quase que a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. E aí você pensa, poxa, cada grama dessa solução tem 1 centímetro cúbico, mas isso não significa nada para mim, porque eu não sei o que é 1 centímetro cúbico. Eu vou te dizer, centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Você tem que saber disso, anote na parede. Sua mãe não está vendo? Escreva na parede. Muito bem. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Certo? Então, é o mesmo que dizer que você tem 1 grama por ml, cara. Se você tem 200 gramas, você tem 200 ml. Vamos mostrar aqui na matemática, olha só. Cada 1 grama, cara, 1 ml. Porque foi dado que é 1 grama por centímetro cúbico, meu. Então, saca aí. Centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. É uma linguagem diferente, sabe? Que existe na hora de lidar com volumes.
Por exemplo, 1 litro pode ser chamado de decímetro cúbico e 1000 litros de metro cúbico. Olha, sabe, fazendo um objeto assim, caseiro, você pode fazer com uma cartolina, você consegue chegar nessa conclusão. Se você fizer um cubo que os lados e a altura dele sejam, né, as arestas dele sejam iguais a 1 centímetro, então esse cubo terá 1 centímetro cúbico. Você pode pegar 1 ml de água e jogar ali dentro que vai cumprir completamente, né, que você vai fazer de cartolina, tal, vai ter furo, mas seja rápido, se olhe bem rápido, você vai ver que vai dar exatamente 1 ml. Por isso que existe essa relação. Agora veja, 1 grama 1 ml, 200 gramas 200 ml. Ainda não basta, né, que sai em ml, você tem que lembrar que a concentração em quantidade de matéria exige que o volume esteja em litros, então você vai transformar para litro, lembrando que 1 litro tem 1000 ml, 200 ml são 0,2 litros, eu escrevo 0,200, porque durante toda a história desse exercício, desde o início dele, eu tenho 3 algarismos significativos, e eu devo manter essa precisão de algarismos, não posso jogar fora. E aí eu chego no seguinte: a concentração em mol por litro de KCl aqui é 0,335 mol por litro, passando para a notação científica 3,35 vezes 10 a menos 1, porque aqui eu vou precisar andar só uma casa para a direita, só uma, repare, uma. E aí o expoente que é 10 elevado a 0 fica 10 elevado a menos 1. Olha, 4 minutos, você vai falar, 4 minutos, 3 minutos, não dá pra fazer nada. Dá para fazer sim. Um fogão de 6 bocas, 3 minutos, você faz 6 miojos, cara. Então vamos para o exercício 4 aqui, 3 minutos, concentração em mol por litro. Vamos lá, hein? Concentração total na concentração em mol por litro. A concentração de íons fluoreto em água de uso doméstico é essa que você está vendo aqui, 5 vezes 10 a menos 5. Se uma pessoa tomar 3 litros de água por dia, ao fim de um dia, a massa de fluoreto em miligramas que essa pessoa ingeriu será igual a quanto? O cara vai tomar, em termos de mol, 3 vezes o que tem em 1 litro, certo? Então, de cara, aqui você está vendo que ele vai tomar 15 vezes 10 a menos 5 mol de quê? Cara, isso é a concentração de íon fluoreto, que é um cara que tem na água. Você pensa que a água que você bebe é só molécula de água? Não. O fluoreto é uma das coisas que é adicionada. Então, aqui, veja o que acontece. A massa de fluoreto em miligramas. Você já sabe que nos 3 litros vai ter 15 vezes 10 a menos 5 mol de fluoreto. Você só precisa transformar isso para massa. E o cara te fala que a massa de 1 mol de fluoreto é 19 gramas. Então, você sabe quantos mol você tem do cara e você sabe quantas gramas tem em 1 mol. Ou seja, a sua vida agora é regra de 3. Ó, essa primeira regra de 3 a gente fez aí só de analisar o enunciado, né? Se eu tenho 5 vezes 10 a menos 5 mol em 1 litro, em 3 litros eu tenho 3 vezes isso, sinal que eu tenho 15 vezes 10 a menos 5 mol do cara em 1 litro. Muito bem. Né? Então, o número de mols é 15 vezes 10 a menos 5 mol, que você pode escrever como 1,5 vezes 10 a menos 4 mol. Muito bem. Tá? Agora, como é que eu transformo o número de mols para massa? Multiplico pela massa molar. É só você multiplicar. Sabe por quê? Porque, olha só, 1 mol tem 19 gramas. 1,5 vezes 10 menos 4 mol tem X gramas. Faz a regra de 3 que você vai ver que vai dar 28,5 vezes 10 a menos 4 gramas. Agora, veja, 28,5 vezes 10 a menos 4 gramas. Só que foi pedido em miligrama, cara. Fique esperto. Como que transforma de grama para miligrama? Multiplica por 1000, por 10 a terceira, que é o mesmo que 1000. E aí você faz aquela velha história. Mantém a base e soma os expoentes. Menos 4 somado com 3 dá menos 1. Pronto, chegou na resposta. Você quer transformar grama para miligrama? Então multiplique por quantos miligrama tem em 1 grama. Tá? Então olha só. Deu 28,5 vezes 10 a menos 1 miligrama. Você vai lá para a resposta, você chega lá, você fala, puta, não tem resposta, errei o exercício. Não. Quando eu andar com uma casa para a esquerda, o expoente eleva, direita diminui, esquerda eleva. 10 a menos 1 eleva uma casa, vai para 10 elevado a 0, e 10 elevado a 0 é 1. Então basta escrever 2,85 miligramas
E a resposta é a letra C. Agora deixa eu te falar por que a FUVEST diz que é 2,8. Cara, eles não dão ponto sem nó, não, meu. Eles deram a resposta com 2 algarismos significativos, porque dessa vez, ó, repare que os valores, ó, só o fluoreto foi dado com 3 algarismos. A concentração dada no início tinha 2 algarismos e o volume de água tinha 2 algarismos. E isso, então, limita você a dar a resposta com apenas 2 algarismos. Então, palmas para a FUVEST.